As mobilizações são uma nova forma que a sociedade encontrou de demonstrar a sua insatisfação. Como toda forma de mobilização, ela tem características positivas, negativas ou vantagens e desvantagens, né? A vantagem há uma maneira autônoma da sociedade se apresentar para demandar aquilo que ela considera justo e legítimo por parte da própria sociedade. O ponto negativo, ou aquilo que poderia ser melhorado, é o alto grau de difusão das demandas, né? Então você tem demandas muito difusas nessas mobilizações de rua, que não são organizadas como eram organizadas pelas instituições tradicionais do século XX, e isso gera uma dificuldade maior para resultados concretos. Sim, elas estavam lá. Estão lá porque nós percebemos que são movimentos da sociedade. E essas forças estão na sociedade, fazem parte da nossa sociedade, né? Então, a partir do momento que a sociedade sai às ruas, essas forças sairão também, né? Assim como as forças de esquerda, as forças de direita também sairão às ruas. A questão é, qual é o resultado final? Qual é o equilíbrio de forças ao final, né? O que é que nós vamos produzir na sociedade como demandas vocalizadas por essas forças? Sim, com certeza impactou. Prova disso é que o Congresso, por exemplo, aprovou uma série de leis que estavam tramitando há anos e que não tinham sido aprovadas, e ele promete encaminhar outras questões que também estão na pauta, na agenda política há um bom tempo, não necessariamente estavam na agenda das manifestações, né? Algumas delas não estavam. Por exemplo, reforma política. A reforma política está na agenda da elite política brasileira, não necessariamente na agenda da sociedade. Outras demandas são mais emergenciais. E a demanda emergencial que deu origem a todas essas manifestações foi a demanda do custo das tarifas de transporte público. Estas foram quase que imediatamente atendidas, né? Os grandes municípios do Brasil, se não revisaram para baixo, prometeram e estão fazendo revisões no seu sistema de avaliação do custo e da prestação de serviço do transporte público como um todo. Prova disso é que de lá para cá, em Curitiba, por exemplo, nós tivemos uma série já de alterações, e percebe-se claramente uma posição mais antagônica entre a Prefeitura de Curitiba e os empresários do que antes. Nós nunca tínhamos percebido esses movimentos, né? Nos últimos dias agora, a Prefeitura inclusive ameaça multar as empresas por não terem entregue o kit de inverno para os cobradores que estão passando frio nos tubos. Isso nunca tinha acontecido, né? Pelo contrário, a Prefeitura multava os cobradores que usavam um agasalho que não era o do uniforme previsto. Então, algumas mudanças aconteceram. Com relação à avaliação dos atuais governantes, o que acontece é que nós estamos passando por um momento de corrente de opinião, e não necessariamente de uma opinião pública permanente. Nesse momento, todos os governantes, todos, presidente da República, todos os governadores, e se você fosse avaliar os prefeitos, você perceberia uma queda na avaliação positiva da população a respeito dos governos dele. Isso não necessariamente vai permanecer ou vai continuar assim até o ano que vem, no momento das eleições, né? Ao contrário, nós temos uma tendência de reeleger pelo menos 50% dos governadores que se recandidatam. Essa é a média histórica, né? Dos prefeitos, a mesma coisa. Pelo menos. Às vezes é bem mais. Nós já chegamos a reeleger 70% dos postulantes à continuidade do cargo. O que acontece é que, neste momento, a sociedade está avaliando negativamente os governos, mas ela não parou para pensar em quem são as alternativas. A hora que ela pensar em quem são as alternativas, quando as candidaturas tiverem sido postas a ela, aí ela vai analisar comparativamente. E ao analisar comparativamente, ela pode chegar à seguinte conclusão: ruim agora, pior se mudar. Então, eu continuo. Isso não pode ser entendido como uma espécie de cheque em branco para os governantes que permanecem no cargo, né? Porque o fato dele ter sido reeleito não significa que necessariamente ele fez um bom primeiro governo.
Pode significar que, apesar de não ter sido um bom primeiro governo, não teve oposição suficientemente forte para convencer o eleitor a mudar. Em algum ponto terão que mudar, sim. Eles já mudaram, né? Como disse, na relação com alguns prestadores de serviço público. Agora, isso só vai continuar se a sociedade se mantiver em permanente vigilância e cobrando dos governantes uma postura mais socialmente justificável, né? E menos a serviço dos interesses dos empresários e dos prestadores de serviço para o poder público.